premissas, né? E Glauber Rocha, por exemplo, quando ele dizia, a arte se impõe. As primeiras mulheres que eu fiz eram um escândalo, porque as mulheres tinham peito e tinham sexo, não é? Mas eu acho que as minhas cerâmicas então se afirmaram, e hoje em dia ela está no mundo inteiro, né? Ninguém vai confundir, eu faço o que eu fizer, o pessoal sabe se é de Tiago Amorim ou não. E foi um nome colocado na crisma, né, que era um batismo de fogo, que eu tinha batizado na água como Sebastião Wilson. Né? Até por superstições de minha mãe, eu nasci em 8 de janeiro e a festa era no dia 20, a festa de São Sebastião. Né? Então ela, por ser próximo da festa, ela disse, se tivesse com tempo de trabalhar para a festa, se eu nascesse antes, eu nasci antes. O pessoal se elitiza muito, né? Quer dizer, quando a arte é uma coisa que nem é tua, se eu não tiver a força divina de meus anjos para fazer essa coisa, eu vou fazer porque eu quis fazer. Você vai pegar essa bola de argila e tem só um toque na água quando necessário e começa a desenvolver. Então a pessoa vai ter uma intimidade com aquele material ali que ela se abre ou não para aquilo, né? E depois ela vai ter outras sensações, né? Por exemplo, uma mulher dizia que tinha muito medo, mas ela começou a puxar aquele barco e de repente ela viu que tinha que perder o medo da água, né? Numa dessas oficinas, sabe? Então tem outras sensações paralelas que você, quando vai psicologicamente transferir, né? Você vai ver que tem uma função independente do que você está, né? Eu, por exemplo, uma coisa que eu tenho curiosidade é de fazer uma oficina para cegos, sabe? Que até agora não fiz, né? Para você montar uma base da peça e o cego ir sentindo o restante, né? Até sentir até onde chega, né? Sempre, porque minha mãe, ela proibia a gente de jogar futebol, né? Aí de tocar violão, né? Porque era coisa de malandro, né? Ela era muito religiosa, sabe? E era interessante que ela trabalhava sempre em cima de provérbios, né? Então ela dizia, ladrão que rouba um tostão, roubou milhões. O tempo todo a gente vivia ouvindo provérbios, né? E me deu muita certeza de coisas depois, no futuro, né? Porque, por exemplo, eu vi que a gente tem um resultado que é uma reação da ação que a gente tem, né? Então quando você joga mal, você recebe mal, né? E hoje em dia eu penso o seguinte, se você pode jogar uma luz, por que você vai jogar uma treva? Né? Então eu vejo muito disso. O pessoal diz, pô, Tiago, você faz a mesa, porque eu cozinho para todo mundo, né? Eu escrevo, eu pinto, eu desenho, eu sou meu secretário, eu faço tudo, né? Mas assim, eu ocupo meu tempo todo com o meu trabalho, né? E tanto que disse que esse acidente foi para que eu parasse um pouco para pensar mais em mim, né? Coisa de astral. Mas eu acho maravilhoso, você sai de desenho, vai para pintura, sai da pintura, vai para estamparia, sabe? Aí depois eu vou fazer coisas de culinária, estudar um pouco mais de culinária, né? E eu vi que o próprio Leonardo da Vinci, apesar de todas as genialidades dele, uma das genialidades deles era a culinária, né? E fui para a receita de Leonardo da Vinci para aprender um pouco mais, né? Assim, porque eu acho que você tem que saber viver, né? E no mundo desse que a gente fala de crise, quando a gente vê um assalto desse que foi feito no Brasil, que é um assalto da pior qualidade, né? E aí você ficar pagando por isso, né? Aí você querer ter uma vida decente, não poder, porque o dinheiro está parado e dinheiro é para circular dinheiro, não é para ficar parado. No dia que eu conheci Hermilo Borba Filho, sabe? Abelardo Rodrigues e Fernando Rodrigues, eles me instigavam muito para ir para o interior. Sobretudo Hermilo, né? Me falava muito de eu ir para ver o pessoal, né, do barro no interior. Aí eu fui a Caruaru primeiro, inclusive antes disso eu já tinha ido a Caruaru como monge beneditino, né? E lá eles me passaram muita coisa do conhecimento rústico da cerâmica. E veio trabalhar conosco Zé Rodrigues e o Manuel Inácio, que trabalhavam com Vitalino. Aí vieram trabalhar com a gente no mosteiro, né? E o mosteiro na época se propunha a fazer oficina de pintura, oficina de cerâmica, oficina de cozinha, né? De roupas, né? Batinas e tal. E a gente tinha então essa parte da oficina de marcenaria, de tapeçaria, né? Eu e o irmão Cristiano. E depois que eu saí, aí começamos o movimento em Olinda, mas eu já estava ligado com os ceramistas do Estado, né? E já estava com outros conhecimentos, porque eu conheci um cara que foi fundador da fábrica dos Brenan, um português. E ele me passou muita coisa do que era, sabe, a cerâmica de feira, a cerâmica que é uma louça como ordinária, né? O que era faiança, o que era porcelana branda, o que era porcelanato, né? Foi cada equipe, cada fase de um trabalho, né? E o tratamento das argilas também, que o artesão popular muitas vezes trabalha com argila, mas ele não sabe que existe uma diferença da argila caulinítica, né? Que é a argila porcelana, que dá porcelana, né? Da argila com óxido de ferro, manganês, como essa argila que a gente trabalha, que é avermelhada, né? Eu descobri um ensinamento muito intenso quando eu saí do grupo Escola Sistema do Gonçalves, lá no São Bento, né? Porque a gente começou a pensar em cinema, começou a pensar em outras áreas, né? E a gente sabia, né, como aluno do São Bento,
das ações do movimento de cultura popular. Porque Zé Wilker, que era aluno de São Bento, né, que estava comigo, aí ele participava do movimento de teatro do movimento de cultura popular. E essas coisas são interações, né? Começa aí uma informação, vem outra e tal. E a gente no colégio começou a criar um grupo que pintava, né? Aí pintavam 3 alunos e a gente expôs com o filho do mestre Rubens Sacramento, Rubinho, a gente expôs no Atlântico, a primeira exposição que eu tive assim de paisagens, né? Que eram paisagens acadêmicas, eu tinha tido noções de pintura, de cópia de paisagem, né, com o mestre Rubens Sacramento. Aí depois a gente começou a desenvolver no colégio uma área mais ligada a cinema. E já tinha uma experiência de game literário do grupo Sigismundo Gonçalves, onde a gente armava cartazes, né? E se fazia um trabalho de canto orfeônico. Aí no Mosteiro a gente teve canto coral, no São Bento, no colégio, canto coral. Aí que foi muito bom para mim, porque era o professor Toniel Mendes, o professor de canto coral, que foi o fundador do Coral São Pedro Marte, né? Que foi o maior coral que teve aqui em Pernambuco. E ele tinha muito carinho pelo o trabalho que ele desenvolvia, né? O Toniel Mendes. E a gente aprendeu então com ele, e daí eu passei do Colégio São Bento, pela própria estrutura em que eu fui criado, né, católico e tal, para o Mosteiro de São Bento.